E ela deu um recado aqui sobre as eleições de São Paulo. A Carmen rebate fala de Marçal sobre mulheres e critica X de Elon Musk. Brasil não é quintal de ninguém. Eu tô pensando aqui. Se a gente fizer um exame de DNA da Carminha, a gente vai achar alguma coisa do Moraes lá, não? Será que tem parentesco aí, não? Eu acho que tem parentesco. No programa Roda Viva, ela reiterou a importância da participação feminina como um avanço civilizatório em contraponto ao que um influenciador alegou no debate entre candidatos da prefeitura da capital paulista, realizado pela Folha e pelo UOL, nesta segunda-feira. Abre aspas. Inteligente é a pessoa que acha que mulheres e homens são iguais em direitos e que tem o direito de participar numa sociedade em que 52% da população brasileira e 52% do eleitorado é de mulheres. Afirmar que uma mulher não vota em mulher realmente seria além de qualquer dado fático. E daí ela também falou do X. Carmen Lúcia também criticou aqui, falou: no Estado soberano, todos nós cidadãos e todos aqueles que atuam aqui, empresas, plataformas que não deixam de ser empresas, têm que cumprir-se a lei do país. É assim em todo lugar, o Brasil não é menor, o Brasil não é quintal de ninguém. O Brasil é um Estado soberano que precisa ter o seu direito respeitado para se dar o respeito. E nós fizemos isso. Porque uma empresa acha que pode tratar o Brasil como se fosse algo que pode ser absolutamente desdenhado. Porra, ela parece presidente da CUT falando isso daqui. Eu queria jogar essa daí para Esté. Esté, o que fazer disso? Vamos colocar antes, Esté, a fala do Marçal completa para não ter problema de contextualização? A sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Contexto dado, Esté. Ué, ele falou óbvio, cara. Ele falou óbvio. O que é que as mulheres hoje elas fazem uma observação qualitativa para votar e não necessariamente votam porque é mulher, porque o homem, o negro não necessariamente porque é negro, o pobre não necessariamente porque é pobre. A pessoa, quando escolhe seu voto, escolhe pelo posicionamento da pessoa, ou seja, como ela se posiciona diante das pautas que são nevrálgicas. E aí vem o pessoal para tentar distorcer o que ele disse, para tentar aplicar algum machismo que literalmente não existiu. E aí fica essa desgraça toda de manipulação do debate público. Nada mais é do que a manipulação do debate público. A direita, ela é responsável por eleger, e assim, de maneira estratosférica, mulheres como Carla Zambelli, negros como o Hélio, lá que é o negão do Bolsonaro. O próprio Satye, né? O próprio Satye é alçado hoje a um representante muito mais do que legítimo. Então, a diferença que ele quis colocar e que ele quis apontar não foi porque a mulher é isso ou aquilo. Ao contrário disso, inclusive, aplicou ali, as mulheres são muito inteligentes e não votam em mulheres. O que ele disse ali foi, as mulheres, elas votam de acordo com as suas convicções, e não porque fulano usa saia, usa rosa, usa azul, ou por causa de qualquer outro motivo, senão esse. E aí a Carmen Lúcia, ela vem para poder esculachar com o debate público, para variar, e a gente já sabe qual que é o posicionamento do STF nessas questões. É exatamente aquilo, se não me engano, eu não lembro quem falou isso, né? Que um dia se tornará crime dizer que a grama é verde. E aí a gente vai ter que convencer as pessoas de que a grama é verde. E é isso que a gente está vivendo hoje. Entra naquele balaio da primeira pauta lá, que é mais importante chamar o elo dele, ilha do que corrigir uma pane no avião. Tá entendendo? É isso que a gente está vendo. O Brasil está mais preocupado aí com o banheiro unissex do que
com o meio Brasil cagando no buraco, tá entendendo? Carmen Lúcia devia se preocupar com isso, com o meio Brasil que literalmente está defecando num buraco e não com quem que a mulher está votando. Eu sou mulher e tenho reticência para votar em mulher porque hoje os partidos de esquerda usam as mulheres como massa de manobra eleitoral. E eu quero que se dane Carmen Lúcia e todo o resto que acha que a gente tem que escolher por causa de gênero, cor, raça, credo ou qualquer outra coisa. Eu escolho de acordo com as minhas convicções, e é isso. E é interessante notar disso que a Esté falou, Adriles, que não tem absolutamente nada de errado se você... Eu vi no ICL, vi em outros programas, e esse tema acaba sendo, de novo também, né, que é uma pauta que tem sim uma questão que envolve a Carmen Lúcia, por isso que a gente trouxe, não é por conta de eleição municipal, mas o que o Marçal falou tá certo. Se as coisas fossem invariavelmente dessa forma, você teria, né, todas as segmentações de acordo com essa projeção que a esquerda quer que as pessoas façam. Então a esquerda busca isso, a esquerda busca dividir a sociedade em vários grupos para criar esses seres autômatos que vão votar em mulher porque é mulher. Não existe isso. Não existe pessoa que vota numa mulher só porque é mulher. Tem que ter competência, tem que ter mérito, tem que ter bom discurso, tem que ser boa debatedora, tem que ter inteligência emocional. Meu Deus do céu, quanta coisa tem que ter para uma pessoa votar na outra, cara. Você tá mudo, Adriles. Então me desmuta. Foi. Uma das maiores capciosidades da grande mídia brasileira é distorcer de maneira capciosa a fala de alguém que quer demonizar, que quer atacar, que quer vilipendiar. O problema é quando isso acontece no judiciário. A Carmen Lúcia entendeu muito bem o que o Marçal disse. O que ele disse é, como vocês bem disseram, que mulher não necessariamente é obrigada a votar em mulher por uma questão de gênero. Isso é de uma estupidez, de uma clareza total. Homem tem que votar em homem, mulher tem que votar em mulher, negro tem que votar. A gente tem que votar numa pessoa que tem valores, que tem princípios e que tem um meio de ação e sabedoria para exercer esses valores, sobretudo na coisa pública, na república, no poder público que exerce. É o que o Marçal falou de maneira absolutamente clara. Agora, por que a Carmen Lúcia distorce? Por que um juiz que é extremamente inteligente distorce de maneira capciosa? Porque ela sabe, consciente ou inconscientemente, que o STF virou exatamente um braço de uma ideopatia que está além de um princípio de justiça. A justiça deveria ser cega no seu julgamento. A justiça da Carmen Lúcia olha para a direção do próprio umbigo, a saber, a própria autocracia, a própria ditadura. Carmen Lúcia foi a mulher que primeiro implementou a censura de maneira aberta no Brasil. Nós estamos censurando, sim, dizendo sobre lá o documentário da Brasil Paralelo no pleito de 2022. Estamos flertando e estamos fazendo censura. Vai acabar dia 30 de outubro, ou seja, já deveria ser um crime, confesso. Ela continuou. E quando ela diz, por sua vez, que o Brasil não é quintal de ninguém, que o Twitter que foi fechado, que ela defende o fechamento, que ela votou pelo fechamento, que o Twitter deve respeitar as leis brasileiras, quem não respeita a lei brasileira é você, Carmen Lúcia. Você é uma censora. Você é uma reconfessa. Agora, quem que vai te julgar? O Supremo. São seus pares. Então, é aquilo que o Rui Barbosa falou, a pior justiça, a pior ditadura, aliás, é a do judiciário, você não tem a quem recorrer. A gente vive sob a sua ditadura. Você que disse explicitamente, eu não estou te denegrindo a sua imagem, estamos censurando, estamos flertando com a censura. Eu digo mais, vocês censuraram, você censurou, você sabe que você censurou e continua endossando a censura, continua endossando a perseguição política, continua endossando pessoas presas sem o devido processo legal, o exílio, o roubo de dinheiro nas contas bancárias, até de um adolescente, filho de um exilado político. Então, para Carmen Lúcia, ou Marco Antônio, é muito fácil distorcer uma fala do Pablo Marçal em relação a qualquer coisa, porque ela distorce o próprio caráter, ela distorce o próprio senso de justiça. E para se adequar essa ditadura perfeita no Brasil, o que é perfeita? Porque ela se adapta ao modelo de combate ao discurso de ódio, a fake news. Ela se coloca à defesa da democracia. Para isso, ela persegue, ela censura, ela prende e ela distorce a realidade. Você distorceu o seu caráter, você distorceu o próprio princípio da justiça e da humanidade, Carmen Lúcia Barbosa.
E é importante, Cogos, lembrar que a Carmen Lúcia, ela censurou, ela foi a condutora da censura, também do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, depois disso, nunca mais publicou vídeos sobre ministros do Supremo. Eles tinham o documentário Os 11 Supremos, tiraram o documentário da plataforma, tiraram o documentário do YouTube, tinha lá a perfilização dos 11 ministros do Supremo, uma coisa um documentário bem interessante, bem específico, né, de cada ministro, bem legal. E a gente está agora numa situação interessante, porque a Carmen Lúcia, ministra do TSE, presidente do TSE, ela está se metendo em eleição, ela está se metendo no meio de debates políticos que acontecem durante as eleições. É isso que eu estou ouvindo? Ela está interferindo no processo eleitoral, a Carmen Lúcia, Cogos? Pois é. A própria presença dela ali, como líder do TSE, interferindo nas eleições, falando mal de um candidato, falando mal do Marçal, é ipso facto, pelo próprio fato, uma violação do princípio do juiz natural. E ela ainda tem a coragem, a disfarçatez, a Carmen Lúcia, de falar em processo civilizatório. O que ela está fazendo é destruir as bases intelectuais e morais da civilização, no momento em que ela deliberadamente distorce esse princípio do juiz natural, passa por cima das leis. Afinal, lembremos que a Carmen Lúcia queria fazer censura prévia e fez censura prévia, o que é crime, e disse, não, mas veja bem, é uma censura prévia temporária. Quer dizer que na cabeça da Carmen Lúcia você pode cometer um crime desde que ele seja temporário, né? E como nos lembra Milton Friedman, nada mais permanente do que as medidas ditas temporárias dos governos. Lembrando que a Carmen Lúcia também fala muito em civilização moral, mas ela defende o aborto, o assassinato intrauterino de crianças, que para mim, quando uma pessoa defende uma coisa dessas, eu não tenho mais nada o que discutir com ela.